Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, buscando a nossa reflexão da tarde, preparando os nossos corações. E como mensagem inicial, nós escolhemos aqui uma passagem do Evangelho de Lucas que diz: Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Deus nosso Pai, Senhor de infinita justiça, bondade e misericórdia com todos nós. Estamos, Senhor, reunidos mais uma vez, buscando a palavra, o Evangelho, os ensinos de Jesus, o seu Filho, para buscarmos o nosso conforto espiritual, principalmente diante desses momentos tão difíceis com que passa o mundo, Senhor. Dai-nos a serenidade, dai-nos o entendimento, dai-nos a compreensão diante de todas as dificuldades. Dai, Senhor, a todos nós o perdão, se por acaso nos perdemos e, por conseguinte, não encontramos a nossa paz. Ajuda-nos nesse momento, para que a reflexão dessa tarde possa acalentar os nossos corações, apaciguar os nossos ânimos, Senhor. Dai-nos a paz e inspira-nos que assim seja. A escolha da mensagem, da passagem do Novo Testamento de Lucas tem uma relação muito próxima com o tema da nossa reflexão, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, e que se intitula, é o capítulo 28 do livro Fonte Viva, e que se intitula, muito interessante o título desse capítulo, né, dessa mensagem, porque ela fala assim, alguma coisa. Então, quando a gente busca um texto, a gente espera alguma coisa, mas não como um título alguma coisa. Mas Emmanuel, na sua sabedoria, já nos faz pensar em que alguma coisa podemos nós refletir ou fazer. E ele usa a passagem de Lucas que fala: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E começa a dizer assim: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-lhe a desvencilhar-lhe das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Continua Emmanuel. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já está entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não se recuse à assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância.
Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Vou parar aqui para que a gente possa fazer essa reflexão. De novo voltaremos ao título, Alguma Coisa. E Emmanuel, a partir da passagem de Lucas, em que diz que Jesus falou, quando perguntado, quando questionado, do porquê comer com pecadores, comer com qualquer pessoa, né, segundo aqueles que o perguntaram, os fariseus, ele respondeu que ele não veio aqui para os sãos, e sim para os doentes. Ele veio a socorrer a todos nós que somos doentes, seja qual tipo de doença. E é evidente que nesse momento, Jesus não estava só se referindo à doença física, né, que busca-se os médicos da terra para que possamos buscar o nosso amparo, nosso reconforto físico, a nossa melhora física. Quando Jesus coloca isso, ele quis dizer que ele veio para todos, para os excluídos, para os sofredores, para os pobres, para aqueles que mais necessitam, para nós, os mais necessitados. Porque pobre não é só o pobre de recurso financeiro, o pobre que, segundo as estatísticas, é colocado como aquele que está abaixo, né, de uma linha considerada padrão de sobrevivência. Pobre não é só esse. Pobre somos todos nós, né? O pobre de espírito é o pobre de alma. É aquele que não dá alguma coisa para aquele que nada tem. Essa é a grande lição dessa passagem do Evangelho. O doente precisa do são para se apoiar. E mesmo nós, ou qualquer pessoa que já tenha conseguido angariar alguma vitória, alguma conquista, seja em qualquer instância, precisa apoiar aquele que precisa. E Emmanuel dá alguns exemplos simples. Ele começa dizendo: quem sabe ler, ajude, apoie aquele que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, apoie ao companheiro, ensinando a ciência, a frase esquecida, correta e expressiva. Quem possui o equilíbrio orgânico, apoie, dê possibilidades àquele que apresenta uma doença física. Enfim, todos nós que podemos fazer alguma coisa, devemos fazer. Aquele que já está, entre aspas, colocarei, curado de algum mal, precisa apoiar aquele que ainda não se curou. Aquele que já conseguiu vencer algum dos seus grandes desafios individuais, espirituais, precisa ajudar aqueles que ainda estão no caminho. E ele dá exemplos desde aqueles mais corriqueiros, como se eu sei ler, né, possibilitar aquele que não lê, que não alfabetizou a leitura, o esclarecimento. Ele coloca um parágrafo aqui, que ao ler eu me senti a mais pobre das criaturas, quando ele diz assim: quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu. Quem ouve o Evangelho, quem escuta o Evangelho, tem uma luz mais próxima do que aquele que não ouve. Aquele que sabe, aquele que conhece, não que tenha uma sabedoria espiritual, mas aquele que já ouviu a palavra, o Evangelho, aquele que lê, que estuda, que teve acesso às grandes parábolas, aos grandes exemplos, aos grandes ensinamentos que o Cristo nos deu e que hoje estamos estudando, refletindo sobre uma dos seus grandes ensinamentos, de que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele veio para os sofredores, ele veio para os pobres, ele veio para os obsessores, ele veio para aqueles que necessitam de conforto, de consolo, de paz interior. Ele veio para todos, ele não fez distinção de raça, credo, cor, não fez distinção. Ele andava com todos,
não perseguiu a ninguém. Pelo contrário, ouviu, parou, amparou. O caso, a mensagem aqui nos coloca que ele estava com um coletor e disse: vem e me segue. E esse coletor, que já enxergou a luz na presença do Cristo, no chamado do Cristo, foi. Então nós, que pouco ainda sabemos, mas sabemos um pouco mais do que o outro, o que estamos fazendo, que alguma coisa estamos fazendo para apoiar aqueles que precisam. Essa é a análise e a leitura que se tem para esta tarde. O que temos feito com aquilo que já conseguimos? O que temos feito com o salário que recebemos todo mês? Como gastamos? Ou só investimos? Quantos lucros? Quantas per capitas? Quantos tudo fazemos com o nosso recurso? Até que ponto estamos tirando alguma coisa do nosso salário para apoiar o outro? Se temos o Evangelho, e nós, da Escola Jesus Cristo, que eu estou aqui, virtualmente falando num grupo denominado Grupo da Escola Jesus Cristo, nós já ouvimos, já estivemos presentes ou estamos presentes a cada segunda, a cada terça, a cada quarta, a cada quinta, a cada dia da semana que a casa está aberta, ou estava aberta, nesse momento estamos no isolamento, a cada momento que ouvimos, nós alcançamos um pouco mais do que o outro que nada ouve e que nada ouviu. Então, o que temos feito da luz, mesmo pequenina, que já domina o nosso coração, que já se faz presente no nosso coração, para que possamos ter a compreensão para aqueles que ignoram o Evangelho de Jesus? Essa é a grande reflexão. Jesus se acercou, foi rodeado e caminhou com pobres e deserdados, porque são essas as pessoas que mais precisam de consolação. Será que nós, na nossa pequena luz que já estamos vendo, porque ouvindo o Evangelho, algo penetra dentro de nós, nosso coração se toca ou é tocado por alguma coisa? Até que ponto temos aproveitado dessa pequena luz para poder ser o apoio e o conforto e o suporte para aqueles que precisam? A imagem que Jesus deixa nesta passagem de Lucas é que ele veio à Terra com uma proposta clara de socorrer a todos nós, de amparar a todos nós, de proteger a todos nós, de abençoar e fortalecer a todos nós que precisamos do seu Evangelho, do seu ensinamento, do seu amor, que precisamos ainda encontrar o caminho, a verdade e a vida. Como apoio a esta mensagem, que ainda não terminamos de ler, eu busquei um livro que foi, temos que agradecer a três pessoas em especial, a Glenda, Robson e Rafael, que dedicaram um pouco do seu tempo para nos dar um presente, que é um livro chamado Discípulo Fiel, que reúne algumas pregações de seu Rubinho, ou de Rubens Fernandes Carneiro, que reúne um pouco das pregações de seu Rubinho, e eu peguei logo a primeira, e nessa pregação ele ele coloca uma questão que eu entendi que cabia muito para isso aqui, para esse momento de reflexão nosso, que ele disse assim: chama-nos a vida o trabalho, chama-nos a vida alguma coisa, fazer alguma coisa. Nós não viemos a passeio na Terra. Nossa encarnação não pode ser vista como um passeio. Nós viemos aqui para trabalhar para o outro, para trabalhar pelo nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para a nossa transformação interior, para amar o próximo como a nós mesmos. Nós viemos aqui a trabalho, não a passeio. Então ele diz: chama-nos a vida o trabalho. Apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas permanecemos, muitas vezes, indecisos,
sem coragem para marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Nós somos chamados, nós nos entusiasmamos com esse chamado, mas de repente, no meio do caminho, que atendemos a algum chamado ou que começamos a fazer alguma coisa, disse o Rubinho, a gente às vezes pensa, estou perdendo muito tempo com isso. Esse negócio de toda hora ter que ir lá, não vou voltar lá. Muita coisa. Quantos de nós, às vezes, não parou de ir, mas não teve em algum momento um lapso de, hoje eu vou ficar em casa. Ou hoje eu não vou fazer isso, não. Tem outras pessoas lá que podem fazer. Seja na Escola de Jesus Cristo ou em qualquer lugar. Mas, disse aqui esse Rubinho, chama-nos à vida o trabalho. Chama-nos à vida a fazer alguma coisa. Ele continua um pouco mais à frente na sua pregação. Jesus quer que nós sejamos dele. Tanto que é ele que ofereceu uma estrada. Isso é muito lindo. Vou repetir porque eu esbarrei na minha palavra. Jesus quer que nós sejamos dele. Tanto é que ele ofereceu uma estrada. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso ele ofereceu um caminho, é ele. Esse movimento que fazemos é um movimento que fazemos para aperfeiçoar o nosso sentimento dentro da caridade. Não é para salvar ninguém. Ele mais um pouco fala, a caridade não é para salvar, é para aperfeiçoar o nosso sentimento. Meus irmãos, isso é muito lindo. Jesus quer que nós sejamos dele. E ser dele, ele nos deu, nos ofereceu uma estrada. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa reflexão de seu Rubinho, que ele fez na pregação intitulada Bartimeu, o cego de Jericó, e é do ano de 2000, ele é claro, a vida nos chama, nos clama ao trabalho. A vida nos pede alguma coisa. Jesus não exige de nós sacrifício, até porque ele sabe até onde podemos ir. Mas ele espera de nós alguma coisa. Principalmente alguma coisa que já temos e podemos dar para o outro, doar para o outro, ouvir o outro, olhar para o outro. E Emmanuel termina essa mensagem dizendo assim, asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te, somos nós, hein? Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o seu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. É como o seu Rubinho traduziu. Ele disse, a caridade não é para salvar ninguém. A caridade que fazemos é para aperfeiçoar o nosso íntimo, o nosso sentimento. E eu não estou falando de emoção, porque chorar nós nos emocionamos, sentir permanece. A emoção é algo que eu tenho quando eu vejo uma novela. O sentimento é algo que eu trago e permanece dentro de mim. E eu jamais esqueço. Então, que nesse momento, nessa tarde, nós possamos fazer uma reflexão. Que alguma coisa estamos fazendo pelo outro, mas que alguma coisa estamos fazendo para melhorarmos o nosso sentimento, para aperfeiçoarmos o nosso sentimento, para transformarmos o nosso coração. Essa é uma mensagem que é para todos nós, porque muitas vezes nós nos sentimos sãos,
mas somos enfermos. E mesmo quando estamos, entre aspas, curados de algum problema, precisamos ajudar e apoiar o outro. E muitas vezes, quando nós pensamos que vencemos um obstáculo íntimo, ainda caímos em tentação. Tanto que outro dia eu conversei com uma amiga assim, que ela disse assim para mim: Tereza, eu tenho orado muito. Eu tenho, inclusive, ajoelhado no meu quarto e pedindo a Deus e aos benfeitores espirituais que me apoiem. Mas eu, quando me vejo, eu me perco. Aí eu virei e falei assim: então continua. Você fala, orai e vigiai, para não cair em tentação. A oração é algo que o nosso coração precisa. Mas precisamos nos vigiar. E a melhor maneira de nós andarmos e encontrarmos esse caminho, essa estrada que Jesus nos concedeu, o caminho, a verdade, a vida, ou seja, Ele, é preciso que a gente faça um pouquinho a cada dia. Que coloquemos um pouco do nosso tempo para reflexões internas, mas para ações externas. O que estamos fazendo diante dessa prática da caridade? A quem estamos beneficiando? Quem estamos ajudando? E ele coloca, Emmanuel, aqui: quem estime a prática da caridade, compadeça-te das almas endurecidas, beneficiando com as vibrações da prece. Então, a caridade não é só uma caridade prática. Toma esse dinheiro, dá uma esmola, compras, porque muitas pessoas têm fome e necessitam, sim, do alimento físico. E se nós temos um pouco mais, podemos dar alguma coisa. Agora, ele não se refere simplesmente à caridade material. Ele diz aqui que nós podemos beneficiar o outro com as vibrações da prece. Se nós somos detentores da bondade, não podemos recusar a assistência àquele que não é bom, aquele que se apresenta ainda com o íntimo endurecido, tão endurecido que nós o denominamos ou chamamos de ainda pessoas más. Mas são pobres. Pobres muitas vezes materiais, mas pobres, na sua grande maioria, pobres de espírito, de íntimo. Muitos de nós, quando negamos algo, não é porque não temos. Nós negamos muitas vezes porque nós somos ainda pobres na nossa alma. Quem guarda a alegria, divide a graça do contentamento com os tristes. E vou aqui me lembrar de algo que seu Clóvis sempre dizia, que um dos maiores pecados do mundo é roubar a alegria do outro, é tirar a alegria do outro. Se nós não temos ainda a condição, e não somos às vezes entendidos, em levar a nossa alegria para o outro, não vamos tirar a alegria dessa pessoa ou de alguém. E ele termina, colocando que ele não pede sacrifício de nossa parte. Ele exige, Jesus espera simplesmente que nós façamos o que estiver ao nosso alcance, o que estiver possível para nós fazermos. Agora, um cuidado e um desafio é que nós não nos sintamos tão fracos, tão frágeis, tão pobres, que não façamos nada. Eu sempre lembro isso em alguma mensagem, em algum momento em que tenho a oportunidade de fazer alguma reflexão para mim, e dividi-la com outras pessoas, eu acho que está um dos livros de Humberto de Campos, de uma mulher que nasceu e assumiu um compromisso de receber muitas crianças, de amparar muitas crianças. Essa mensagem é muito antiga, e como antiga a sua proposta, de orfanatos, de abrir um orfanato e receber nesse orfanato várias crianças que precisassem de amparo, de uma cama, de um alimento, de amor e de afeto.
Mas ela, durante todo a sua encarnação, aceitou esse compromisso, aceitou internamente, né, esse compromisso. Ela sempre estabelecia algo mais para conseguir abrir esse orfanato. Ela dizia assim, não, agora vamos fazer uma obra aqui. Aí aumentava. Não faltou. Precisamos fazer mais alguma coisa. Enfim, resumindo um pouco a história dessa mulher. Ela passou a encarnação dela com compromisso de receber criança e não recebeu nenhuma criança, porque sempre achava que precisava de algo mais. Não podemos nos cair em tentação nesse sentido, de, por nos encontrarmos, por nos reconhecermos tão pequeninos, nunca nos sentirmos capazes de dar alguma coisa. Aquele que já conseguiu um remédio para a dor pode dividir, né, e orientar a quem tem uma dor desse remédio. Precisamos e podemos, porque a vida, como disse aqui seu Rominho na sua pregação, chama-nos ao trabalho, espera ao trabalho. E não que nós permaneçamos indecisos nas nossas decisões. Para terminar, e eu chamo a nossa oração, eu de novo vou voltar ao mesmo capítulo do livro de seu Rubinho, nesse livro do cego de Jericó, e o Bartimeu, e vou buscar a oração dele, peço licença a vocês, para fazer oração a partir das palavras de seu Rubinho no livro que está aqui, O Discípulo Fiel, que reúne algumas das muitas pregações que tivemos oportunidade de ver, das muitas contações de histórias que seu Rubinho nos deu, né, com exemplos muito práticos do Evangelho. E aí, como esse que ele colocou, né, eu tenho muita coisa para fazer, eu não volto mais lá. Então eu peço licença para a nossa oração ser a oração que foi proferida pelos lábios de seu Rubinho, pelo coração dele, lá em 2000. Vamos orar, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, os nossos corações nessa hora. Fortalece o nosso espírito para que as palavras, Senhor, não fiquem somente nas palavras, mas que partamos para a ação, que é justamente a ação que edifica as nossas almas e justifica a nossa fé. Abençoa-nos e guarda-nos neste instante. Abençoa todos nós que estamos aqui, reunidos, cada um em seus lares, talvez alguns até no trabalho, mas abençoa-nos, Senhor, todos nós que estamos aqui. Que a tua mão santa repouse sobre as nossas cabeças, animando os nossos espíritos a lutar e a lutar para o engrandecimento das nossas almas, para o aperfeiçoamento de nossas almas. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrada a nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor.